Vamos gravar, vamos ler agora a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E Marcos, no capítulo 4, do versículo 1, continuidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo pôs-se novamente a ensinar à beira do mar e aglomerou-se junto a ele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca e no mar, e toda a multidão ficaram em terra na praia. E no versículo 2 diz assim: ensinava-lhe muitas coisas em parábolas, diz-lhe na sua doutrina. No capítulo 3, no versículo 3, capítulo 4, no versículo 3 diz assim: ouviu e saiu o semeador e semear. Ele pregou a palavra do semeador. Enquanto lançava a semente, parte caiu na beira do caminho, e vieram as aves e o comiam. E na parte 5, no versículo 5, diz assim: e outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra, e grãos germinou logo, porque a terra não era profunda. E no versículo 4, no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 3 diz assim: mas assim que o sol despentou-se, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Está explicando a parábola do semeador. Que a parábola do semeador é as pessoas que vão escutar a palavra e fica disfarçado, e outros que escutam a palavra e não crê, e outros que afirmam um pouco, mas depois ele sai fora da palavra de Deus. Mas o final, ele diz: aquele que fica atento da palavra é a semente que germinou e deu 100 por 1. E no capítulo 4 do versículo 7 diz assim: e outra parte caiu entre os espinhos, e estas cresceram sufocadamente, e o grão não deu fruto, porque não deu fruto, porque tinha muita pedra. E no versículo 18 diz assim: e outro caiu na terra boa, quer dizer, terra fértil, terra que nasce, né, que sai a semente e dá árvores de bom fruto, né, que é a santidade da palavra de Deus no coração da pessoa. E caiu em terra boa e deu frutos, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, e outros 70, e outros 100. Quer dizer, deu tudo o fruto que precisava ter, deu. É o que crê na palavra, que está sempre na palavra de Deus. E no capítulo 4, do versículo 9, diz assim: e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 11, ele diz assim: quando se acharam a ser os que a cercavam, e os 12 indicava dele a sentido das parábolas, que eles ficaram no sentido das parábolas, né? E ainda eles vão perguntar para nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 11 diz assim: e ele disse-lhe: ouve
a vós e revelando o ministério do reino de Deus, mas aos que são de fora, todo lhe propõe em parábolas. Quer dizer, quem não põe em parábola para poder a pessoa não entender, né? Porque não adianta falar para eles de um jeito ou de outro que eles não entendem. E no versículo 12 diz assim: disse, onde eles olham sem ver, escutam, sem compreender, sem que se convertam e lhe seja perdoado. Aqueles que se convertem será perdoado. E no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: e acrescentou, se não entendeis essa parábola, como entendei então todas as outras? Ia ter muita parábola para eles entenderem. E no capítulo 4, no versículo 14, diz assim: o semeador semeia a palavra. Aí ele já está começando a falar para eles entenderem. E no versículo 13, no versículo 15 diz assim: alguns se encontraram à beira do caminho, e onde ela é sementes, apenas ouve e vem o Satanás e tira a palavra nele semeado. Satanás entra na mente e tira a palavra que está no coração dele, né? Porque a fé é muito pouca no nosso Senhor Jesus Cristo, quase não tem. Escuta, mas tem um inimigo que tira. E no capítulo 4 do versículo 16 diz assim: outros recebem a semente em lugares pedregosos, quando ouve, recebem com alegria. É pedregoso, mas recebe com alegria. Mas o que ele vai fazer? No capítulo 27 vai falar assim, no capítulo 4, no versículo 27 vai dizer assim: mas não tem raiz em si, são inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação e uma perseguição por causa da palavra, eles trocam. Por causa da palavra eles trocam, a mente deles trabalha em outro lugar. E no capítulo 5, no versículo 18, diz assim: e outras coisas recebem a semente entre os espinhos e ouvem a palavra. Eles ouvem as palavras. E no capítulo 19 diz assim: preocupar-se mundanos a ilusão das raízes, e muitas cobiças ficam na torna em frente. E no capítulo 4 do versículo 20 diz assim: aquele que recebe a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhe e dão frutos 30 a 100 por um. Quer dizer, ele está dizendo que a palavra de Deus ela é tão forte, tão importante, que a palavra que ouve a palavra e fica atento, fica lembrando, fica sempre na santa palavra, ele tem a oportunidade de ser um cristão da palavra de Deus, ter a oportunidade de ser pregador da santa palavra de Deus, e o coração dele vai formando cada vez mais amor ao próximo, às pessoas, e vai ficando mais contente, fazendo suas caridades, sua bondade, porque Jesus Cristo ama quem ajuda, quem precisa, quem tem a palavra de Deus e quem precisa de ouvir a palavra. Jesus Cristo ama muito essas pessoas que estão atento na santa palavra de Deus. Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.